What's going on, people? Sejam bem-vindos ao canal do Cervelli. Estamos aqui para mais um vídeo. E esse vídeo aí, ele é um vídeo especial. Ele é dedicado ao meu amigo, meu grande amigo Guilherme, que tá sempre aí me incentivando na produção dos vídeos. Muito obrigado, Guilherme. Também tem um outro amigo que eu quero dedicar esse vídeo aqui, que é o Adolfo. Mais uma pessoa que tem me incentivado bastante nos vídeos. Vocês são um amigão do coração aqui, gente. Mas o vídeo de hoje, ele é sobre Abraão. Será que Abraão guardava o sábado, sim ou não? Então eu tenho visto algumas refutações contra a igreja adventista na internet, principalmente vídeos no YouTube. Também recentemente eu vi um PDF rolando em alguns grupos do WhatsApp. E eu quero dar uma comentada e dar uma refutada, Então, primeiro ponto, eu quero, no caso, chamar atenção para o texto de Gênesis 26, versículo 5, tá? Eu vou pegar minha Bíblia em inglês aqui para ler. Que daí, vamos ver se eu faço uma tradução aqui simultânea, vamos ver se eu consigo. Vamos ver, que o cara vem aqui para os Estados Unidos, no lugar de aprender o inglês, o cara desaprende o português e não aprende o inglês, Aqui, ó. Opa, capítulo errado. 26, versículo 5. Isso porque Abraão me obedeceu, guardou o meu mandamento, minhas instruções, minhas ordenanças. Bom, esse texto aqui, ele é interessante porque ele vem falando, no caso, das obras de Abraão, tá? Eu quero chamar a atenção para a palavra que foi traduzida aqui como instrução no texto de Gênesis 26, 5. A palavra ali é Torá, e está é um plural, tá? Então, é interessante o uso da palavra Torá ali. Rashi, que é o maior intérprete judeu de todos os tempos, ele fala que ali é uma referência à Torá escrita e à Torá oral, tá? Não, obviamente, que Abraão estivesse lendo o Pentateuco. Esse não é o ponto do que ele está falando. O ponto é que Abraão ele já tinha acesso, ele já conhecia os mandamentos da Torá, tá? Então essa informação ela é extremamente relevante porque quando você examina o Antigo Testamento, examina o livro de Gênesis, você vai perceber que todos os 10 mandamentos eles podem ser encontrados no livro de Gênesis, tá? Não é só isso também. Você vai encontrar lei de sacrifícios, dízimo, animais limpos, imundos, levirato, e assim por diante. Tudo encontrado no livro de Gênesis. Agora, obviamente que durante a escravidão no Egito, alguma coisa se perdeu, Afinal de contas, eles ficaram 400 anos no Egito. É de se esperar que essas leis, elas, de alguma maneira, necessitassem uma renovação, Então, essa renovação, ela aconteceria sim com Moisés no Sinai. Mas é interessante que algumas leis, elas continuaram vivas na memória do povo hebreu, como a lei do sábado. E, no caso, Êxodo 16, deixa isso muito claro, tá? Também em Gênesis, o capítulo 26, versículo 5, você tem uma tripla repetição da lei. Então você tem a mesma linguagem de concerto que ela é utilizada ali para o concerto sinaítico. Você pode comparar o texto justamente com Deuteronômio aí, 4:40 e 30:16. E também isso sugere que essas leis aí elas já eram conhecidas no tempo de Abraão. Também uma coisa que é interessante quando analisando ali o comportamento de Abraão no versículo que nós estamos estudando, você pode perceber que o comportamento de Abraão ele é descrito exatamente de uma maneira como ele seguindo o concerto sinaítico,
né? Então você pode comparar esse contexto de Deuteronômio capítulo 11, versículo 1, tá? Então, Abraão, ele é um homem que viveu pela fé, né? Mas ele é descrito como um homem que guardou a lei. Então, não necessariamente as duas coisas elas devem estar em contradição. Pelo contrário, né? Ainda Tiago, ele explica que a fé de Abraão, né, pela qual ele é justamente louvado por Paulo em Romanos e Gálatas, ela foi aperfeiçoada pela obediência. Você pode ver isso aí em Tiago, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Então, nem só fé ou obediência são completas, tá? Uma necessita da outra. Eu não estou querendo dizer que Abraão foi salvo pelas obras, de maneira nenhuma. Mas a fé verdadeira, a fé viva, ela se manifesta em obras, tá? Então, a Torá, ela não veio só no tempo de Moisés, porque a Torá, ela é eterna. A Torá é a essência de Deus. A Torá é o próprio Jesus Cristo, né? Também os patriarcas são chamados de Torá viva, por filho de Alexandria, tá? Então, a gente não sabe exatamente como que eles receberam as informações, né, com respeito aos mandamentos da Torá, né? Alguns pensam que foi de uma maneira sobrenatural, outros por revelação da natureza, e outros também que, por exemplo, Abraão ele era contemporâneo com Noé, né? E parece também alguns filhos de Noé, eles eram contemporâneos com Jacó. Então, essa tradição adâmica, ela com certeza foi passada para eles, né, de primeira mão, de certa maneira, tá? Então, a Torá, ela é sabedoria espiritual, né? Então, Deus usou a Torá para construir esse mundo, né? O mundo, ele é sustentado pela Torá. Então, você pode ver tudo isso daí em Provérbios, capítulo 8, também João, capítulo 1, versículo 1, tá? Obviamente, a revelação antes do Sinai, ela era limitada porque algumas dessas leis elas só fariam sentido dentro de um contexto de Israel como nação, tá? Então é por isso que alguns pecados dos patriarcas eles acabam ficando impunes, né? Como é o caso ali de Rubem, que ele teve relação sexual com a concubina de seu pai. Então, dentro do concerto sinaítico, ele seria executado, né? Seria levado à morte. Mas o ato de Rubem demonstra a sua ignorância com respeito à lei de Deus, né? O reflexo da sua ignorância. Então, a gente pode comparar isso justamente com Romanos 5, versículo 13, porque ali Paulo fala, né, que o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, essa consciência completa da lei, ela só vem, no caso, com Moisés depois do Sinai, justamente porque ali você tem um contexto de Israel como nação, tá? Agora, ainda assim, os mandamentos de Deus, eles eram encontrados antes do Sinai, mas no Sinai você tem a repetição, né, a renovação e a atualização da lei, né? Então, eu quero até citar aqui o Gary Anderson, ele não é adventista do sétimo dia, né? Mas ele falando sobre a possibilidade da existência de uma lei pré-sinaítica, ele, olha que interessante, cita justamente o sábado como o maior exemplo de uma lei pré-sinaítica. Olha que ele fala, a lei do sábado é talvez nosso melhor exemplo, uma lei que é revelada por nosso divino narrador já em Gênesis 2, versículo 1 ao 3, e depois é revelada, pelo menos parcialmente, depois do êxodo no Egito, né, na história sobre o maná em Êxodo 16. Então, olha que interessante, tá? Mas essa aqui é a primeira parte, essa é a parte mais teológica. Então eu vou fazer uma segunda parte falando sobre as provas arqueológicas de que Abraão guardou o sábado, tá? Mas vou deixar aqui o link aqui embaixo, então acompanhe, não perca a segunda parte desse vídeo, porque tenho certeza que vai ser fantástica, tá? Fica com Deus, tchau, tchau, pessoal!